O novo anúncio dos Estados Unidos envolvendo as tarifas, divulgado ontem, inclusive, não agradou países estrangeiros. Hoje pela manhã, o governo da China se manifestou contrário à medida e fez até um alerta à Casa Branca. O Eliseu Caetano está de volta direto da Flórida para explicar para a gente essa história toda. O que os chineses falaram por aí, hein, Eliseu? Os chineses fizeram um alerta, viu? Dando aí mais um sinal de que estão dispostos, sim, a voltar a esta briga com os Estados Unidos, que começou lá atrás, quando o presidente do país, Donald Trump, decidiu implementar o famoso tarifaço, pelo menos é assim que ficou conhecida essa ordem executiva de Donald Trump, que aumentou e muito, em alguns casos chegou até mais de 100%, né, Nonato? Muito bom dia para você, para a Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, neste momento aqui na costa leste americana, 8 horas da manhã com 36 minutos, temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 30 graus Celsius da manhã desta terça-feira, e estamos acompanhando de perto as movimentações dos bastidores da capital lá em Washington DC, os bastidores da Casa Branca, do poder, porque vem chumbo grosso por aí, pelo menos é o que garante algumas pessoas ligadas ali mais próximas a esse círculo de Donald Trump. Esse aviso chinês veio apenas um mês depois de Estados Unidos e China firmarem um acordo comercial, que lá atrás a gente até falou sobre isso aqui, Nonato, foi considerado bem frágil, né, para tentar aí suspender e temporariamente esse tarifaço recíproco. E agora a China ameaça oficialmente retaliação se os Estados Unidos retomarem o tarifaço no próximo dia 1º de agosto. O governo chinês voltou na manhã desta terça-feira a alertar os Estados Unidos sobre os riscos de uma escalada nas tensões comerciais, isso após a Casa Branca iniciar os processos para restabelecimento das tarifas sobre produtos chineses, o que deve acontecer a partir do próximo dia 1º de agosto. Pequim também ameaçou retaliar, e aí muita atenção a esse detalhe, viu, Nonato? Pequim também ameaçou retaliar países que firmarem acordos com Washington, com o objetivo de excluir a China de cadeias globais de fortalecimento. Ou seja, o chumbo trocado não vai ser apenas com os Estados Unidos, não. Vai ser também com todos os países envolvidos em compras que deveriam ter sido feitas pela China ou em vendas que deveriam ter sido feitas pela China. Poucos detalhes deste acordo, Nonato, estão claros neste momento, mas investidores dos dois lados do Pacífico estão em alerta diante da possibilidade de colapso do pacto e também de um novo ciclo de tarifas. Vale lembrar que ontem, segunda-feira, o presidente Donald Trump já começou a notificar os parceiros comerciais sobre a retomada das tarifas elevadas a partir do mês que vem. Em alguns casos, Donato, vai chegar até 100%, ou seja, o dobro daquilo que era cobrado. Eu volto com você no estúdio. Perfeito. Muito obrigado, Eliseu Caetano, atualizando para a gente essas informações aqui no Jornal da Manhã. E é assunto para o Alan Gani, que já está aqui com a gente para comentar esse tema também. Uma verdadeira guerra comercial, né? Você está com os Estados Unidos, a China diz, vou retaliar. Você está com a China, os Estados Unidos dizem, nós vamos te retaliar. E aí, como é que fica? Exatamente, Nonato. O que eu acho que os Estados Unidos não contavam era justamente com essa retaliação da China. O mundo mudou. Não é mais aquele mundo unipolar dos anos 2000, onde os Estados Unidos eram hegemônicos no campo econômico, no campo geopolítico. Agora não. Então você tem a China, que é uma superpotência econômica, e quando os Estados Unidos, num primeiro momento, lá no Liberation Day, colocaram tarifas contra a China dobrou a aposta. E aí foi aquela escalada, né, de absurdos de tarifas que a gente viu de 140%. Chegou até a China e falou, nem faz mais sentido aumentar a partir deste patamar, porque não faz mais diferença. Mas o ponto é que a partir do momento que a China retaliou também com tarifas protecionistas, diga-se de passagem, né, lá nos Estados Unidos, boa parte dos produtos nos supermercados são chineses, produtos eletroeletrônicos, vestuários, etc. Os Estados Unidos acabaram recuando em relação às tarifas protecionistas. Não só isso, a China também colocou cotas de exportação para aquilo que a gente chama de terras raras, ou seja, produtos minerais, metálicos e não metálicos, que são essenciais no processo de produção de semicondutores e de produtos de tecnologia. Com isso,
os Estados Unidos chamaram a China para negociar novamente. E aí ficou aquela tarifa de 30 contra a China e 10 com os Estados Unidos. E agora, novamente, tensões comerciais. Mas eu vejo, Nonato, que o mundo real acaba se impondo e essa guerra tarifária com a China não vai muito longe, até porque os Estados Unidos também são muito dependentes dos produtos chineses para a sua manufatura. Eu ia até te perguntar isso, Gani, se você acha que essa declaração já é um sinal que as tensões entre Pequim e Washington vão escalar à medida até que esses pactos forem finalizados. Soraya, eu vejo da seguinte maneira, escala do ponto de vista retórico, novamente a gente tem aquela bagunça, né? Cada um falando numa tarifa maior do que o outro, mas na prática não se sustenta, o mundo não consegue se sustentar com tarifas de 100% dos Estados Unidos contra a China e de 100% da China contra os Estados Unidos. Isso se torna inviável a economia entre essas duas superpotências econômicas. Então, acaba não se sustentando e tanto é que o mercado também já não reage como anteriormente. O mercado já não leva tão a sério. É lógico que sim, tem reações em bolsas, a queda de bolsa, a queda do dólar, mas é diferente do que ocorria anteriormente no Liberation Day, por exemplo, né? Que houve aquela forte queda, né, na bolsa dos Estados Unidos, perda de trilhões de dólares. Agora não, é como se o mercado já tivesse meio que vacinado em relação a essa guerra comercial, entendendo que é muito mais retórica do que concreta. Tá certo. Zé Maria Trindade está com a gente. Queria te ouvir nesse tema também, Zé. Fica mais no campo retórico, na tua avaliação também, e há essa acomodação do mercado quando o Gani está chamando a atenção, é aquilo, a gente vai se acostumando com o ambiente, Zé? Pois é, não há nada no mundo mais covarde do que o capital. Ao menor sinal de risco, ele foge como o diabo corre da cruz. É assim, né? E agora o mercado está entendendo de que é uma estratégia de negociação, não deve ser descartada a possibilidade, mas que também não é tão certeza assim, e é assim que os riscos são medidos. Na pandemia, o mundo se descobriu interdependente, ou seja, todos dependiam de todos. O Brasil, na área hospitalar, tinha 90% dos insumos hospitalares importados da China, e aí houve um estrangulamento e o Brasil passou dificuldades até para comprar luvas, por exemplo. E por que essa dependência? Pelo preço. E aí foi funilando. E aí o que aconteceu agora? Os países estão entendendo que é possível, sim, conviver com um material mais caro, mais doméstico, e é preciso ter esta independência. Aí depois veio o Donald Trump, que deu uma sacudida no mundo. Precisava. Os Estados Unidos estavam caminhando para um fracasso, né? O grau de dependência da China é tão alto que eu estive nos Estados Unidos e recebi de presente lá, eles dão de presente aquela bandeirinha para colocar em cima da mesa e lápis com a bandeira dos Estados Unidos. E ali no cantinho tinha lá Made in China. Então, assim, tudo lá. Li um livro de uma jornalista que ficou 1 ano sem comprar produto chinês. E ela relata dificuldades. Diz ela que festa de aniversário de criança não tinha jeito. Ou seja, essa sacudida é importante para os Estados Unidos, mas assusta muito o resto do mundo.